Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando nesse domingo, ai, que coisa boa, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz sempre, muita paz, alegria para você, para o seu coração, para a sua vida, né, para toda a sua família. Que a nossa pílula te encontre, né, da melhor maneira possível. Se por algum motivo você não estiver bem, você já sabe, eu tenho muita fé em Deus que com certeza você vai ficar, né? Não desanimes jamais, é a mensagem da nossa pílula de hoje. Você vive desanimado? Ou você já teve momentos de desânimo? Já teve algum instante em que você fez o que tinha que fazer, nadou, se esforçou, mas acabou com aquela sensação de que quase você morreu na praia? Sabe, desistindo assim, perto de chegar do seu objetivo? Gente, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas a presença do desânimo na vida de um ser humano, muitas vezes é uma presença comum. Nós vivemos na Terra, né, um plano de provas e expiações, e é claro, né, que aqui nós temos diversos tipos de experiências que a gente acaba vivenciando. E muitas dessas experiências, quando a gente não tem suficientemente maturidade para lidar com elas, o discernimento espiritual para entender, para compreender que Deus fala conosco, né, através da sua lei divina em todas as experiências, mas nem sempre a gente dá conta de entender isso, sabendo a verdade é essa, é claro que o desânimo pode nos pegar. E quando o desânimo, né, começa a pegar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, é algo muito perigoso. Por quê? Porque o desânimo, eu costumo dizer que é mais ou menos como uma injeção que é dado na alma de letargia, né? Como se tudo ficasse mais lento, difícil, complicado. Por quê? Porque a pessoa que está desanimada, ela não tem forças internas, emocionais para nada. Não é? A pessoa no nível de desânimo profundo, literalmente, você sabe disso, ela não consegue muitas vezes nem levantar da cama. E não raro esse desânimo ele ainda é alimentado por questões espirituais, por questões obsessivas. Então, assim, existem outras energias externas que podem retroalimentar esse desânimo, né, gerando o que a gente chama do fenômeno do vampirismo, que acontece em inúmeras situações, principalmente quando a gente está, por algum motivo, se sentindo culpado, quando nós, né, por algum motivo estamos com remorso ou estamos negligenciando algumas emoções que não deveríamos. E aí, inconscientemente, a gente acaba, né, abrindo um espaço do ponto de vista emocional, até no plano astral, que permite que alguns seres que estejam em sintonia com esse possível desequilíbrio nosso possam retirar de nós energias preciosas. Pois bem, sem querer me alongar, né, para não deixar uma pílula complicada e não parecer até fantasiosa para as pessoas que não estão, né, acostumadas com esse assunto, mas procure seguir adiante. Independente da situação desafiadora que você esteja passando agora, não importa, pode ser o luto, né? Alguém que você amou desencarnou, algum ser, pode ser uma sensação de dificuldade de entendimento, de repente você está passando por uma situação complicada na vida e você não entende por que isso está acontecendo com você. Não importa, gente, siga adiante. Seguir adiante é a única grande alternativa que a gente tem em alguns momentos de transição profunda. Né? Imagina só aquele túnel escuro na sua frente, né, que o motorista tem que enfrentar. Vamos criar uma situação ainda mais verossímil. Imagina que é um dia de chuva, à noite, não é? Numa estrada sem iluminação, então, olha só, chovendo, sem iluminação, noturno e você ainda entra dentro de... Aliás, entra fora não pode, né? Você entra num túnel, nesse túnel está escuro. O que quer dizer? Você não vai enxergar muita coisa, né? Você vai ligar lá o farol do carro e vai ficar ali torcendo para aquele túnel acabar. Provavelmente você vai encontrar uma velocidade de segurança, não vai ter uma velocidade tão alta quanto você estivesse enxergando tudo, mas também você sabe que você não pode parar. Por quê? Porque se você parar no meio do túnel, um carro que vem atrás vai bater em você. A metáfora, gente, é a mesma conosco. Mesmo que a gente não enxergue com clareza o que vai ser o dia de amanhã, o que vai vir na semana que vem, você não pode parar. Né? Porque quando a gente para, nós somos atropelados, né, por uma série de situações.
simplesmente porque a gente está se negando a viver, se negando a perdoar, se negando a seguir adiante, né? Se negando simplesmente a seguir. Então, vamos nos defender com desânimo, com trabalho, nos esforçando para fazer o bem, sem dúvida alguma em dia com a nossa fé, não é? Com o nosso coração cheio de luz, com muita paz, aquela paz da consciência tranquila, né? Daquele que pelo menos se esforça por cumprir o seu dever. Vamos procurar generosidade, não precisa nem falar que quando a gente faz o bem pelo bem, né, sem esperar retorno, sem ficar esperando nada que venha de fora, que não prazer e alegria de servir, o nosso coração por si só já se enche, né, gente, de uma alegria genuína, é a alegria dos outros, que o Espírito de Emmanuel falava Chico Xavier. Só aquele que sabe fazer o bem sabe como é bom ser bom, né, falava Francisco de Assis. Enfim, vamos encher nossa alma de ânimo, um ânimo bom, uma energia positiva, porque aí mesmo que os desafios cheguem, eles definitivamente não vão ser capazes de nos deixar no chão, né, de drenar a nossa energia, né, de nos impedir de caminhar. Então desejo a você um domingo e uma semana iluminada, com muito ânimo, né, com muita alegria, meus amigos. No mais, um beijo grande no seu coração, nossa gratidão enorme por tudo, muita, mas muita luz e paz. E você já sabe ou não sabe? Até breve! Até muito, meus amigos, muito breve.